colegial na época, né? Voltado para laboratórios médicos. Então Isso. daí já saiu a vontade de ser médico, né? A vontade sempre teve, né? Mas assim, foi uma experiência muito boa, né? Porque eu convivi com os médicos antigos aqui, né? Dr. Paulo, Dr. Omar, Dr. Rode, né? Essa turma mais antiga. Então eu convivi com eles e a gente viu o trabalho deles, né? A gente tem que tirar o chapéu para esses caras que foram pioneiros. Isso eu não tinha recurso nenhum. Essa tecnologia que tem hoje eu não tinha. Os caras tinham que fazer clínica mesmo, tinham que ter conhecimento. Então, é minha área hoje, então a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque eles foram profissionais guerreiros. Legal. Muito bacana. O senhor comentou o negócio da farmácia, mas talvez pela área da saúde a paixão veio lá ou talvez foi no laboratório já, no... Não, já existia. Existia? Já. Legal. meu pai perguntava, o que você quer ser? Médico, pai, quero ser médico. Da hora. Aí, né, por afinidade e tudo, né? E, né, vamos ver se dá, né? Porque a gente foi família batalhadora, todo mundo trabalhando, né? E medicina nunca foi um curso fácil. Até na época eu tive sorte de ingressar numa faculdade que não era cara, né? Mas é um curso caro, até hoje é caro, né? Se for pensar nisso, então você tem que fazer por amor mesmo, por dedicação. Legal. Então, mas sempre foi medicina, não é tipo assim, área de saúde? Não, medicina. Sempre meu sonho foi fazer medicina e Deus me presenteou. Que legal. Eu pergunto que minha irmã, ela sempre quis medicina. Aí ela começou a fazer farmácia. Ela começou a abrir uns ratinhos de laboratório e falou, cara, sorte que eu não fiz medicina, que eu não consigo mexer com isso. E ela se apaixonou por farmácia e ficou na farmácia. Ela estava prestando medicina e tal, mas ela passou o primeiro semestre e falou, não dá. Eu achei que eu poderia fazer medicina, mas é farmácia que eu quero fazer mesmo. A experiência como técnico de laboratório também foi muito boa, né? E o período que eu trabalhei na Santa Casa, né, foi uma experiência muito gratificante, que como atendente de enfermagem você fazia tudo, você desde receber o paciente, então a gente fazia sinais vitais, fazia curativo. O que a gente fazia como atendente de enfermagem aqui era coisa... Era o que o enfermeiro faz hoje. Não é o enfermeiro, mas é o técnico hoje. É o técnico, né? Na minha época existia o atendente de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, que eram os nossos chefes de setor, enfermeira mesmo, que a gente falava enfermeira padrão. A primeira aqui foi a Dona Elisca, né? Foi minha chefe, ela dá um curso pra gente de básico, né? Aí tinha uma provinha, sempre tinha um com mais experiência acompanhando a gente, ensinando. Aí depois de 3 semanas ela fazia uma avaliação da gente e perguntava para quem acompanhava a gente se tem perfil. Porque é que eu falo, área de saúde, principalmente esse pessoal de linha de frente, que hoje é o auxiliar, o técnico, na minha época o atendente, se não tiver perfil, não fica. Porque você tem que ter muita vontade. Legal. Tem que ter muito carisma, muita dedicação. Um pouco sangue frio. Porque as coisas acontecem. Ixi, a gente pegou situações assim que eu nunca imaginava, né? Com 16 anos, enfrentar, chegava acidentes assim, o cara todo arrebentado assim. E a gente, uma coisa, você vê em televisão, você vê falar, né? Uma coisa você vê ao vivo ali. E você tem que tocar, você tem que fazer o que tem que fazer, não tem que ficar. Aí depois que passa, né? Aí você senta, você começa a analisar, você começa a fazer um filme puxa vida, né? Eu fiz. Só para uma galera mais nova, tipo, que eu de verdade não sei. Já comentou o negócio do laboratório, né? Do colegial. Isso. Tipo, como é a parte das escolhas, assim, tipo, que o senhor poderia escolher? O laboratorial, tipo, é uma parte mais tipo para biológicas? Como seria? Isso. Técnico laboratório, que é hoje esses laboratórios que fazem exames laboratoriais, exame de sangue, né? Hemograma, glicemia. Era um curso técnico direcionado a isso. Inclusive, meu professor é o colega, o Dr. Gilberto Severino. Ah, que legal. É, meu professor. Legal. Eu brinco com ele até hoje, né? Eu chamo ele de professor. Ele era um excelente professor, ainda, porque eu creio que ele continua lecionando ainda, né? Mas foi porque eu decidi mesmo, escolhi. Bacana. E o que eu falo, na época não era tão caro as coisas, né? Então a gente tinha acesso. Eu trabalhava também, então dava para discrepante é diferente. Não era. E para fazer a faculdade de medicina, né? Tem uma dúvida, né? Você fez a faculdade em 79, é isso, né? Eu saí em 79 para fazer cursinho pré-vestibular. Ah, tá. Tinha vestibular na época já. Já. Era pauleira também, como é hoje. Eu vejo hoje, converso com o pessoal que está cursando, como é que está. E a gente acompanha mais ou menos, né? A proporção, vaga, aluno, a concorrência mais ou menos é parecida com o que existe hoje, né? Sempre a concorrência grande. Legal, porque a gente tinha essa dúvida, né? Que ele falou, como será que era, né? Tipo, na época. Mesma coisa, concorrência pesado alta. no negócio.
alta, né? E aqui em Ourinhos, na época, não tinha pré-vestibular, né? Sim. Então você tinha que sair para os grandes centros, né? E aí você ia competir com esses caras que faziam Bandeirantes em São Paulo, fazia Positivo em Curitiba, tinha um cursinho em Ribeirão Preto também muito famoso, eu não recordo o nome. Então o pessoal extremamente preparado, né? Voltado só para isso da época. Né? Voltado para isso, né? E a gente saiu com o curso básico aqui, né? Eu fiz curso técnico, né? Então você tem uma certa dificuldade com algumas matérias que eles não dão ênfase em curso técnico, né? Entendi. Mas então eu fui aprendendo no cursinho muita coisa que eu tinha que ter aprendido no segundo grau. Mas valeu a experiência. Eu demorei um pouco mais para ingressar, mas faz parte. Quantos anos você ingressou na 23 anos, em 84. Tava com 23 anos e toquei minha vida. Eu fiz o curso básico, né? Eu me formei em 91. Aí depois de 2 anos que eu fui fazer pós-graduação, né? Fiz 2 pós, uma na área que eu atuo hoje, medicina do trabalho, e tive a oportunidade depois de fazer saúde da família, que hoje é saúde comunitária que eles falam, né? Eu trabalhei na primeira equipe aqui, eu fui o segundo médico. Teve um primeiro médico que veio, ficou 3 meses e saiu, aí me convidaram. Eles viram pelo perfil e tal, e eu fui agraciado porque na época o Ministério da Saúde oferecia capacitação para os médicos que estavam interessados, né? Então eu fiz em Marília, na FAMEMA, foram 2 anos, foi um curso muito bom, que era o pessoal da Federal de São Paulo que vinha ministrar o curso, e na sequência a FAMEMA conseguiu abrir a pós-graduação em saúde da família. Aí eu fiz a prova, passei. Foi mais 1 ano e meio. Então, praticamente foram 3 anos e meio estudando. E foi fora os outros 7 que você tinha passado. Fora os outros que... Tinha essa dúvida. Era 7, 6? 6. É o curso básico. Eles dão a formação básica. É. A especialização hoje é no mínimo 3 anos. Sim. Em 4, dependendo da área que você vai fazer. Tem áreas que você tem que fazer, por exemplo, cirurgia. Você faz cirurgia geral, para depois você especializar numa outra área cirúrgica. Entendi. Tá? Legal. E os anos de faculdade?